Bom dia, querida igreja. Hoje estamos mais uma vez aqui reunidos de forma virtual e eu me chamo Paulo Jansen, sou o pastor dessa igreja e eu quero te dar as boas-vindas para que você tenha um culto abençoado. Que Deus realmente fale ao seu coração através de tudo que temos preparado para esse culto essa manhã. Que tudo isso seja também para a sua honra e glória. Eu gostaria de ler uns textos da Bíblia, que são os versículos do dia dessa semana, ou pelo menos alguns deles, que eu creio que combinam bem com o tema de hoje. O primeiro encontramos em 2 Timóteo 2,15, que diz: Seja um bom obreiro, um obreiro que não precisa ficar envergonhado quando Deus examina o seu trabalho e que ensina corretamente a palavra da verdade. Um versículo tão importante para nós como pastores e como líderes, mas também para cada um de nós como cristãos. Todos nós somos chamados a ser obreiros, obreiros na grande obra de Deus. Um lugar, esse mundo que precisa tanto da salvação. Um mundo perdido, cheio de gente perdida. E nós, como obreiros, como cristãos, podemos fazer parte nessa obra de Deus. E aqui diz: seja um bom obreiro, um obreiro que não se envergonha quando Deus vem examinar o seu trabalho. Depois nós temos um versículo que está em Romanos 3:23, onde a gente lê: Pois todos pecaram, todos fracassaram e estão afastados da glória de Deus. Infelizmente, é difícil ser um bom obreiro porque todos nós somos pecadores. Todos nós temos uma falha. Todos nós nascemos afastados da glória de Deus. E esse versículo é muito forte. Esse é o versículo do dia de ontem. E ele fala aos nossos corações: pois todos pecaram e todos fracassaram. Não tem nenhum santo. Não tem ninguém que é perfeito. Mas, por sorte, nem tudo está perdido, né? O versículo de sexta-feira diz o seguinte, 2 Timóteo 3,16: Toda a Escritura nos foi dada por inspiração de Deus, e ela é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Então, se nós nos baseamos, se nós lemos a palavra de Deus, se nós meditamos nela, ela vai nos ajudar a encontrar e andar no caminho certo. E é isso que nós queremos fazer hoje também através da mensagem. Nós queremos ver, aprender a ter essa certeza. Nós temos falado muitos cultos já sobre essa mensagem. Você é um verdadeiro cristão? E hoje nós temos o fechamento desse tema. Nós tivemos 7 mensagens que foram duras para a nossa igreja, para todos aqueles que ouviram. Mas hoje nós queremos fazer esse resumo, esse fechamento e saber o que nós podemos fazer, né? Se todos nós somos pecadores, será que existe ainda algum cristão verdadeiro? A Bíblia diz aqui em 2 Timóteo 3,16 que sim, é possível, porque a Bíblia mesmo, inspirada por Deus, nos mostra o caminho certo, nos mostra o que fazemos errado e como devemos caminhar na sua luz. Eu gostaria de orar conosco para começar esse culto. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado porque mais uma vez podemos estar aqui reunidos diante da Tua palavra, diante da Tua glória, da Tua graça. Obrigado pela Tua graça. Obrigado porque você nos concede mais um dia onde nós podemos louvar o Teu nome, podemos engrandecer o Teu nome. Eu te peço que você nos abençoe, Senhor, nesse culto. Fala aos nossos corações. Aceita o nosso louvor e realmente dê com que a nossa vida possa ser transformada através do Teu santo poder, através do poder do Espírito Santo em nós. Eu te peço por cada um que está assistindo esse culto ou que ainda vai assistir, abençoa a vida dele, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, falando em obreiro, ser um bom obreiro, eu gostaria de dizer que essa semana nós não encontramos ninguém para fazer algo para as crianças. Nós não procuramos muito longe, nós procuramos no grupo de escola dominical da nossa igreja, os professores que faziam parte desse grupo desde o ano passado, né, que são os professores de escola dominical nos nossos cultos presenciais, e ninguém se manifestou para fazer algo, e nós falamos ainda uma vez mais, olha, se alguém não se manifestar, esse domingo não vai ter nada para as crianças. E realmente
infelizmente eu tenho que dizer para vocês, crianças, que hoje não tem nada para vocês. A não ser as músicas que vamos cantar daqui a pouco, e talvez, se você quiser escutar a mensagem logo mais, também está convidado ou convidada. Eu gostaria, nesse sentido, de apelar para a nossa igreja que pensemos um pouco mais naquilo que estamos fazendo por Deus. Eu concordo que, de certa forma, é bastante prático e bastante cômodo sentar em casa e assistir os cultos que passam no YouTube. Não precisamos fazer nada, e que é de certa forma um trabalho filmar e preparar tudo bonitinho para fazer as coisas aqui. Mas eu gostaria de apelar para vocês, para você, membro da nossa igreja. Se você sente no seu coração que quer fazer algo para Deus, essa é a sua oportunidade. Nós precisamos de voluntários para principalmente duas coisas. Em primeiro lugar, as histórias para as crianças. E em segundo lugar, queremos dar oportunidade para vocês fazerem as introduções dos cultos, assim como eu tenho feito. Então, se você durante a semana faz a sua devocional e Deus fala ao seu coração, então aproveita, filma isso, não que sejam 5 minutos, 3 minutos. Filma o que você quer falar, compartilhar com a igreja, envie para mim e nós vamos colocar aqui como introdução dos cultos. E se você sente no seu coração que quer preparar algo para as crianças, marque o seu nome também com a gente e vamos preparar uma lista para que você tenha tempo suficiente para se preparar e assim que as crianças não fiquem sem o seu alimento espiritual. Elas já não podem vir no culto presencial, então que elas pelo menos tenham algo durante os domingos. Durante essa semana, eu vou estar enviando um pequeno formulário digital, onde você vai poder marcar o seu nome e também aquilo que você quer ajudar, aquilo que você quer marcar como voluntário. Seja as introduções, seja as histórias para as crianças, ou seja os dois. E talvez até você queira nos ajudar nas músicas de louvor, né? Quem sabe? Nós estamos entre 3 agora, mas aceitamos ajuda também de outras pessoas. Então, agora queremos louvar ao Senhor, nosso Deus, através de algumas músicas, e convido o Alexis para nos ajudar nesse tempo. Muy buenos días, hermanos. Yo les saludo a todos con la paz del Señor. Espero que estemos predispuestos a alabar a nuestro Dios con esta primera música que dice: Dad gracias a Dios, al Señor y Rey, porque su amor es para siempre. Dad gracias a Dios, Señor y Rey, porque bueno es y sobre todo está. Por su brazo fuerte que extendido está, por la vida que nació de nuevo, cantad y alabad, cantad y alabad. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre Él permanece, por siempre y siempre, por siempre. Desde el amanecer hasta el atardecer, su gracia seguiremos adelante. Cantad y alabad, cantad y alabad. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre
siguiente canción se titula Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama hoy tu poder cuando cantamos, Padre Santo. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama hoy tu poder cuando cantamos, Padre Santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama hoy tu poder cuando cantamos, Padre Santo. Santo, 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 tú eres santo, santo, santo. Santo, 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 yo quiero verte. Esta siguiente canción se titula Contempla a Dios. Creación le brinda adoración.
Él llevó el mal del pecado. Jesucristo humilde al perecer, Obrigado, Alexis, por essas músicas. Creio que elas nos preparam para a mensagem, abrem o nosso coração para a palavra de Deus. Esse é o meu desejo agora também para cada um de vocês, que vocês possam preparar e abrir o seu coração àquilo que Deus tem a nos dizer. Meu nome é Paul Jansen e eu vou trazer a mensagem hoje, que trata a respeito do nosso tema principal. Você é um cristão verdadeiro? Nós temos tratado sobre esse tema já durante 7 mensagens, e essa é a mensagem de número 8. E nós temos tratado sobre esse tema: sou realmente cristão? Será que eu sou um verdadeiro cristão? Ou sou apenas um cristão de nome? E à medida que nós fomos avançando nessas mensagens, que foram 7 no total, como já mencionei, aprendemos vários princípios difíceis, né? Claros, mas difíceis de aplicar na nossa vida diária. E para refrescar um pouco a nossa memória, nós vimos esses princípios dessa forma: você não é cristão, né? Você não é cristão simplesmente porque diz ser cristão. Você também não é cristão se você não nascer de novo. Você não é cristão só porque gosta de Jesus. Você não é cristão se você gosta de pecar. Você também não é cristão se você não perseverar até o fim. Você não é cristão se você não ama as pessoas. E finalmente, você não é cristão se você ama os teus bens materiais. Eu não vou entrar no detalhe de cada uma dessas mensagens agora, desses temas, porque seria demais, obviamente, mas estou pensando em fazer um pequeno livro eletrônico para distribuir aí no grupo da igreja, para que aqueles que perderam talvez alguma mensagem possam dar uma lida, uma relembrada naquilo que nós tratamos. Na teoria, eu creio que cada um de nós concorda com esses princípios, né, que nós aprendemos. Creio que também não é difícil entender o que nós falamos, mas na prática isso é um pouco mais complicado. Por exemplo, eu vou apresentar agora para vocês alguns casos, eu vou ler aí uns exemplos e vocês tentem, enquanto isso, descobrir se essas pessoas são ou não cristãs verdadeiras. E só para deixar claro, eu não inventei esses exemplos, eu não pensei em ninguém especificamente da nossa igreja, ou seja, não é nada pessoal contra ninguém, mas eu tirei esses exemplos do livro no qual eu estou baseando essa série de mensagens. Então, pode ser que em alguma parte você sinta que é parecido com a tua vida e, de certa forma, eu creio que todos nós vamos poder nos identificar com alguma parte desses exemplos, mas eu gostaria que vocês prestassem atenção e tentem descobrir quem desses exemplos é um cristão verdadeiro. Primeiro, Pedro. Pedro é um carpinteiro em seus 40 anos. Ele tem 2 filhos, está casado com a mesma mulher já há mais de 20 anos. Ele professou sua fé em Cristo quando ele ainda era jovem. Ele nunca esteve envolvido em nenhum pecado escandaloso. Ele tem sido fiel em sua frequência à igreja. Ele está lá quase todas as semanas. Entretanto, Pedro nunca esteve muito envolvido na vida da igreja e sempre se manteve distante. Ele não toma a iniciativa de conhecer ninguém na congregação e também nem quer ser muito conhecido.
Ele sempre senta no fundo do templo com um rosto sério e quase nunca canta. Ele gosta de como os sermões o estimulam intelectualmente, mas na realidade não sabe bem como aplicá-los à sua vida. Francisco. Francisco é um estudante internacional. Em seu país de origem, o cristianismo é considerado como algo do passado, uma superstição para senhoras idosas. E desde sua chegada no Brasil, ele tem feito amizade com um grupo de cristãos. Eles o incluíram em seus passeios e o convidaram a ir na igreja. Agora ele está se perguntando, será que sou cristão? Só porque estou indo à igreja? Quando ouviu a notícia de que Deus estava lhe oferecendo perdão através de Jesus, ele ficou muito entusiasmado. Ele vive resistindo ao pecado e confiando cada vez mais em Jesus. Mas ele ainda tem sérias dúvidas se algumas das coisas que ele lê na Bíblia realmente aconteceram. Bárbara. Bárbara é uma mulher de 30 e poucos anos de idade. Ela se converteu num acampamento de jovens. Aos 20 anos ela se casou e se envolveu em uma igreja do bairro onde morava. Mas em algum momento ela deixou de ir, não frequentava mais. Então seu marido descobriu também que ela tinha tido uma série de casos amorosos. Ele então se divorciou dela. Depois ela ficou grávida de um outro homem, e naquele momento ela voltou à igreja, chegando a estar arrependida dos seus pecados. Ela recebeu aconselhamento, mudou seu comportamento e estilo de vida, mas está tentando reconstruir sua vida com esse bebê e ela está sozinha. E ela é constantemente tentada a voltar a essa vida de pecados sexuais. Perdão. Roberto. Roberto é um adolescente. Seus pais são cristãos e ele tem estado na igreja a sua vida inteira. Ele orou um dia até para aceitar a Jesus no seu coração. Ele foi batizado como um garotinho e ele acredita em Deus, mas não vê realmente a diferença que o cristianismo faz em sua vida. Para ele é tudo igual, cristão, não cristão, todos vivem iguais. Ele não bebe nem usa drogas, nem vai de menina para menina. Mas ele pensa que se pudesse fazer essas coisas sem ser descoberto, talvez ele as fizesse. Jennifer. Jennifer tem 30 anos de idade. Seu marido é um advogado muito influente e ela é uma dona de casa dedicada. Mãe de 3 filhos pequenos, ela frequenta uma igreja batista local, assim como todas as suas amigas. Embora não seja super religiosa, como ela mesma diz, ela está feliz por seus filhos terem uma educação cristã e está feliz em dar dinheiro para os vários projetos da igreja. Ela também investe muito tempo e dinheiro para garantir que ela e a sua família estejam bem. Tenham de tudo, roupas bonitas, uma casa bem arrumada, que ela e a sua família tenham o melhor de tudo, os melhores carros e uma escola exclusiva para os seus filhos. Carlos. Carlos é um jovem solteiro em seus 20 e poucos anos. Ele cresceu em um lar cristão e leva sua fé a sério. Ele está envolvido na igreja, lê a Bíblia e ora por conta própria algumas vezes por semana. Ele lê livros cristãos e escuta a rádio cristão. Mas quando ele sai com seus amigos, às vezes ele bebe um pouco demais. E de vez em quando ele assiste a pornografia na internet. Ele sempre se sente mal com isso, mas ele assume que é praticamente inevitável, então pede perdão e segue do mesmo jeito. Vários exemplos, que talvez se assemelham à nossa vida, talvez não, talvez você tenha uma outra situação. Eu não conheço todos vocês, mas vários. Então, na sua opinião, qual dessas pessoas é verdadeiro cristão? Difícil dizer, né? Porque, de certa forma, todos se dizem cristãos, com exceto de Francisco, que ainda não sabe bem, mas os outros se dizem cristãos. E todos têm, assim, a sua prova de que se tornaram cristãos, eles se converteram, vão à igreja. Todos fazem alguma coisa que os cristãos fazem. Mas, por outro lado, todos eles, de alguma certa forma, falham nesses pontos, nesses princípios que nós aprendemos. E para ser sincero, quem entre nós não falha em um desses pontos? Às vezes surge a dúvida e temos dificuldades em confiar em Jesus. Às vezes não amamos os outros como deveríamos.
Às vezes o pecado nos faz sentir bem. Às vezes confiamos demais em nossos bens e no dinheiro e os nossos próprios esforços. Então, será que ninguém é cristão? Será que, como todos nós falhamos, será que alguém ainda pode dizer: eu sou um cristão verdadeiro, eu sou um fiel seguidor de Cristo? E hoje eu quero responder justamente essa pergunta. Se as minhas mensagens, essas 7 que nós tratamos, deixaram você em dúvida, que era um dos meus objetivos, colocar para que a gente se autoexamine, né, para ver se realmente somos cristãos. Se essas mensagens deixaram você em dúvida, essa mensagem de hoje, o resumo de tudo é para novamente fortalecer essa certeza da salvação. Depois dessa mensagem, eu espero que cada um de vocês possa responder com toda certeza se você é ou não cristão. Sim, é um fato que nenhum cristão é perfeito, mas é possível ter a certeza da salvação. Inclusive, a Bíblia nos encoraja a buscar essa certeza. Como então pessoas fracas, pecadoras e hesitantes como todos nós podem ter a certeza da salvação? Como eu posso ter a certeza da salvação? Obrigado por perguntar. Eu quero responder essa pergunta hoje para vocês. Em primeiro lugar, gostaria de tratar a questão do fundamento. Todo edifício, toda casa, toda construção precisa ter um bom fundamento. Assim como vimos na nossa igreja agora a construção, assim como a casa de vocês foi construída, toda construção precisa de um bom fundamento. E assim também é com a nossa fé cristã. E no caso do cristianismo, o fundamento é Jesus Cristo. O pastor Arturo nos mencionou semana passada na mensagem a mesma coisa, né? Que tudo que é cristianismo, cristão, está baseado em Cristo. Então, o nosso cristianismo tem como fundamento Jesus Cristo. E em relação a isso, eu quero mostrar 2 aspectos de Jesus que nos ajudam a verificar isso e nos ajudam a ter a certeza de que podemos ser salvos, que podemos ser cristãos. Em primeiro lugar, o caráter de Cristo. Quando nós lemos os relatos do Evangelho, nós vemos que Jesus se caracteriza por uma ternura incrível para com os pecadores. Ele é bondoso, misericordioso e compreensível. Jesus não está esperando que você cometa um erro para te condenar. Ele não é o leão que tenta nos devorar. Essa é a característica de Satanás. Ele é chamado também de leão da tribo de Judá, mas isso é como símbolo vindouro. Ele é descendente dessa tribo de Judá e ele é o rei dos reis. Ele vai ser o leão, o rei de todas as tribos. Na verdade, Jesus veio exatamente com o objetivo de alcançar os pecadores. Jesus é alguém que ama a todas as pessoas. Ele veio por cada um de nós, ele veio por você. Na sua vida aqui na Terra, nós vemos que ele nunca deixou que alguém fosse embora. Ele nunca mandou ninguém embora. Ele sempre aceitou a todos que vieram a ele. Da sua parte, ele nunca deixou de ajudar ou de falar ou de tratar com alguém. O problema é que muitos não estavam preparados para lhe seguir. Assim como no exemplo do jovem rico que chegou a ele e foi embora triste, assim como no exemplo de muitas das multidões que o seguiram quando Jesus voltou e disse: vocês querem me seguir? Então tomem sua cruz e sigam-me. E muitos desistiram, diz ali o texto. Muitos pararam de seguir a Jesus. Seguir a Cristo, ser cristão nesse mundo não é tão fácil. Não é uma tarefa, não é um mar de rosas, né? Tem muitos espinhos, tem suas dificuldades. E em outras palavras, somos nós que decidimos se queremos ou não ser verdadeiros cristãos. Da parte de Cristo, não tem nenhuma dúvida. Se nós nos aproximamos de Jesus, Ele é amável, compreensível e perdoador. E por isso podemos ter essa certeza, essa segurança e confiança nele, que se nós queremos ser cristãos, Jesus não nos deixará e Ele não nos mandará embora. A segunda coisa em relação ao fundamento, e Jesus é a sua obra. Ele completou a sua obra para a qual ele veio. Jesus veio para salvar os perdidos e ele ama a todos. E a única maneira
Disso acontecer, para nós termos a certeza de que somos cristãos, nós devemos crer nessa obra completada. Lembrem-se, ninguém pode agradar a Deus por si mesmo. Nós não somos bons o suficientes para alcançar o céu, mas Jesus veio. Ele veio como um de nós, ele veio a esse mundo, viveu entre nós, sofreu a morte de cruz, mas ele também venceu a morte através da ressurreição. Ele foi o único ser humano sem pecado. Ele foi o único que podia achar graça diante de Deus. Portanto, a sua obra está completa. Ele veio como um de nós, viveu sem pecado, morreu por nós e venceu a morte ressuscitando. Se nós cremos nisto, podemos ter a certeza de que somos salvos, porque agora ele está sentado à direita de Deus, olhando por nós e tendo a certeza de que nós temos esse lugar garantido no céu um dia. Veja só o que diz Hebreus capítulo 10, do 19 ao 22. E assim, queridos irmãos, por causa do sangue de Jesus, nós agora podemos entrar no Santo dos Santos. Este é o caminho novo, recém-aberto e vivificante que Cristo nos possibilitou por meio do véu, que é o seu corpo. E visto que nesse grande sumo sacerdote visto que esse nosso grande sacerdote governa sobre a casa de Deus, vamos diretamente ao próprio Deus, com o coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa da culpa, confiando plenamente que Ele nos receberá, porque o sangue de Cristo já foi salpicado em nós para nos purificar e porque já fomos lavados com a água pura. Vejam só, confiando plenamente que Ele nos receberá. Através da obra redentora completa de Jesus Cristo, nós podemos ter a certeza de que podemos ser salvos. Quando nós nos achegamos a Cristo, quando nós queremos ser cristãos verdadeiros, da parte de Deus, o nosso fundamento, não precisamos nos preocupar porque nós seremos aceitos, por causa que Jesus nos ama e também porque Ele completou a sua obra. Se nós colocarmos a nossa confiança em nossas próprias obras ou no nosso currículo religioso, então o nosso cristianismo corre perigo. Lembram daquele texto que eu li na primeira mensagem sobre Mateus capítulo 7, quando Jesus está ali no dia do julgamento, separando as ovelhas dos bodes? Ele diz o seguinte no versículo 21 e 22. Nem todo aquele que se refere a mim como Senhor entrará no reino dos céus. A questão decisiva é se a pessoa faz a vontade do meu Pai que está nos céus. No dia do juízo, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos a seu respeito e usamos o seu nome para expulsar demônios e para fazer muitos milagres? Mas eu responderei, vocês nunca foram meus. Vão embora porque as suas obras são más. Essas pessoas que Jesus condenou nessa passagem são cristãos nominais. São aquelas pessoas que acham que são cristãs. E essas pessoas depositaram sua confiança em suas próprias obras. Depositaram sua confiança em seu currículo religioso. Expulsamos demônios, profetizamos, fizemos milagres, fomos todos os domingos ao culto, assistimos todos os cultos virtuais, oramos, ajudamos necessitados, etc, etc. Você pode listar o que você quiser. Mas se nós depositamos nossa confiança nesse nosso mérito, nessas coisas que nós fazemos por Deus, então isso está longe de ser chamado um cristão verdadeiro. Somente se nós colocarmos a nossa confiança no caráter de Cristo e na obra completada, que é o nosso fundamento principal. Continuando essa mensagem, eu gostaria de sugerir que, além da base, do fundamento que nós precisamos para a nossa vida, precisamos continuar a construir o edifício, a nossa vida cristã. E existem 4 coisas que eu gostaria de sugerir para vocês que servem como indicadores de que somos realmente cristãos. 4 coisas que nos ajudam a fortalecer nossa fé e a realmente ter certeza da nossa salvação. Então, a primeira sugestão é ter a fé em Jesus hoje.
Não basta apenas ter se convertido no passado, um dia. Não basta ter tido uma grande experiência com Deus algum dia no passado. Assim como vimos em uma dessas mensagens, o verdadeiro cristão é aquele que permanece até o final. Hebreus 3,14 diz assim: porque se formos fiéis até o fim, confiando em Deus, tal como fizemos no começo, no princípio, quando nos tornamos servos de Cristo, participaremos de tudo quanto pertence a Cristo. Então, em outras palavras, se nós continuarmos com a nossa fé, assim como como começamos, quando nos tornamos cristãos, vamos fazer parte das coisas de Cristo. E logo mais no capítulo 6, Hebreus escreve assim: e o nosso desejo sincero é que vocês continuem com a mesma prontidão até o fim, a fim de que tenham a plena certeza da esperança. Então, sabendo o que está aguardado para vocês lá adiante, não se tornem espiritualmente insensíveis e indiferentes, ou em outras palavras, não se tornem cristãos mornos, nominais, frios, mas sigam o exemplo daqueles que recebem tudo quanto Deus lhes prometeu, por causa do vigor da sua fé e da sua paciência. Aqueles que têm vigor de fé, aqueles que têm uma fé hoje, uma fé atual, não uma fé baseada em experiências do passado, para aqueles está prometido o galardão no céu. Paulo diz algo semelhante na sua carta aos Colossenses, capítulo 1, 23. Ele fala ali da salvação dos cristãos e depois ele diz: vocês podem ter a certeza da salvação, mas a única condição é que vocês creiam inteiramente na verdade, ficando firmes e seguros nela, fortes no Senhor, convictos do Evangelho de que Jesus morreu por vocês e nunca vacilando na confiança nele como Salvador. A condição é que a gente creia, que a gente tenha fé em Jesus hoje. Em outras palavras, se você crê em Jesus, você pode se considerar um cristão verdadeiro, tendo a fé em Jesus hoje. A pergunta importante aqui, então, não é muito, mas eu me converti a Cristo no passado, e sim, estou confiando em Cristo para a minha salvação hoje. Se você tem que lembrar de algum evento no passado para provar a sua fé, talvez você tenha que se perguntar se você de fato se converteu. Deixe de pensar tanto em ti mesmo e dirija os teus olhos a Jesus. E por outro lado, se você confia em Jesus hoje, nesse momento, então continua assim, você está no caminho certo. Uma segunda dica, um segundo indicador que nos dá a certeza de que somos cristãos é a presença do Espírito Santo em nós. Todos os cristãos têm o Espírito Santo morando dentro deles. É a presença de Deus em nós. E isso é um forte indicador de que somos verdadeiros cristãos. Romanos 8, de 9 a 11 diz assim: vocês, porém, não são controlados pela natureza humana. Vocês são controlados pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus está morando em vocês. E lembrem-se de que, se alguém não tiver o Espírito de Cristo, esse não pertence a Cristo. Mas se Cristo vive dentro de vocês, seus corpos estão mortos por causa do pecado. No entanto, o Espírito está vivo porque vocês foram aceitos por Deus. E se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos vive em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também fará com que os seus corpos mortais vivam de novo, por meio desse mesmo Espírito que mora em vocês. Muito claro e direto, né? Se nós temos o Espírito Santo, então também somos salvos. Somos verdadeiros cristãos. Se o Espírito de Deus não está em nós, então nós também não teremos a vida eterna. Só que existe um pequeno problema nessa questão do Espírito Santo. Como podemos saber se temos o Espírito Santo em nós? Como podemos saber se o Espírito Santo está presente na minha vida? Obviamente isso não é tão fácil como fazer uma tatuagem, né? Uma tatuagem deixa uma marca física visível e evidente. Com o Espírito Santo isso não é bem tão fácil de ver. Mas mesmo assim existem algumas maneiras como podemos saber que ele está em nós. Em primeiro lugar, se o Espírito Santo está em nós, nós vamos crer numa doutrina correta de Deus. Paulo diz em 1 Coríntios 12:3 assim: ninguém
falando pelo poder do Espírito de Deus, pode amaldiçoar a Jesus. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser que seja pelo Espírito Santo. E João também afirma o mesmo, dizendo assim: e é isto que Deus diz que nós devemos fazer: crer no nome do Filho de Jesus Cristo e amar uns aos outros como Ele nos manda fazer. Sabemos que isto é verdade porque o Espírito Santo, que Ele nos deu, confirma isso. Uma segunda maneira que nós podemos usar para saber se temos o Espírito Santo em nós ele produz frutos. Você pode dizer, você pode saber com exatidão onde o Espírito Santo está trabalhando, porque ele deixa suas impressões digitais na vida de todos os cristãos que ele toca. Gálatas 5, 22 a 25 diz assim: mas quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, ele produzirá em nós essa espécie de fruto: amor, alegria, paz, paciência, retidão, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E aqui não há conflito algum com as leis. Se nós fizermos essas coisas, não estaremos contra a lei, diz aqui. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram seus maus desejos e paixões. Versículo 25. Se agora estamos vivendo pelo poder do Espírito Santo, sigamos a sua liderança em todos os aspectos da nossa vida. Então, aqui novamente bem claro, se somos cristãos de verdade, o Espírito Santo está em nós. E se o Espírito Santo está em nós, nós vamos produzir esses frutos que acabei de ler. Finalmente, uma última maneira que nós podemos saber se o Espírito Santo está em nós é algo um pouco mais subjetivo, algo interno, mas um cristão verdadeiro normalmente sabe lá dentro que está sendo guiado pelo Espírito Santo. Não podemos provar isso e muitas vezes também é bem complicado tratar com pessoas que dizem isso, por exemplo, mas Deus me disse que, ou então o Espírito Santo me guiou a. É bem complicado falar algo contra quando alguém diz isso, mas nesses casos precisamos olhar para a vida geral dessa pessoa e ver se o seu comportamento e as suas atitudes e a sua vida em geral realmente seguem a Jesus. Se ele é um cristão verdadeiro, pode realmente ser que Deus falou isso a ele, mas é algo um pouco mais subjetivo, um pouco mais complicado de provar. Mas lá dentro, o cristão verdadeiro sabe: o Espírito Santo guia a minha vida. É algo interior, algo que só o Espírito Santo pode fazer. Para isso eu leio o texto que prova isso. Romanos capítulo 8, do 14 ao 16, ele nos ensina assim: porque todos que são dirigidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os torna escravos, medrosos e servis, mas receberam um espírito que os adota como verdadeiros filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. No versículo 16, o próprio Espírito fala no íntimo dos nossos corações, dizendo que somos realmente filhos de Deus. Que versículo mais claro, né? Eu já li tantas vezes esse versículo, inclusive decorei esse capítulo inteiro de Romanos 8 uma vez, e de repente esse versículo se torna totalmente novo para mim. O Espírito Santo que está dentro de mim me convence e me diz: você é um filho de Deus. É algo que cada cristão sente dentro de si, algo que pode nos provar que o Espírito Santo está dentro de nós. Um terceiro indicador que nos ajuda a saber, a ter certeza que somos cristãos verdadeiros é obediência à palavra de Deus. Não é assim uma simples obediência a regras de uma forma robótica, mas sim ter um certo prazer em obedecer aos mandamentos de Deus. É esse fator de sabermos que Deus quer o nosso melhor e nós queremos obedecer a Deus. Veja só como Jesus diz, ou João diz isso nas palavras de Jesus, né? João 14:15, Jesus diz assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Né? Bem claro. Se você ama a Jesus, se você ama a Cristo, você vai obedecer a palavra de Deus. E se você obedece a palavra de Deus, isso é um indicador, é um sinal de que você é um verdadeiro cristão. Nós também poderemos cantar ou louvar a Deus, assim como o salmista Davi. Ele escreve no Salmo 19 o seguinte: a obediência ao Senhor nos conserva puros e é a garantia da vida eterna. Veja que ele escreveu isso muito antes de Jesus vir aqui. A obediência ao Senhor
nos conserva puros e é a garantia da vida eterna. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e todas elas justas. Elas valem mais do que o ouro, mesmo ouro mais fino. Elas são mais doces do que o mel. Se nós amamos a Deus, se nós somos cristãos verdadeiros, nós vamos ter prazer em obedecer aos seus mandamentos e a Bíblia vai ser para nós doce como mel, puro como ouro. Claro, nós devemos lembrar novamente que ninguém de nós pode obedecer a Deus, às leis de Deus perfeitamente. Nós continuamos sendo pecadores, mas o que nos indica que estamos no caminho certo é a nossa atitude diária para com a palavra de Deus. Se nós lemos a palavra diariamente, se nós buscamos fazer o que ela nos ensina, nós podemos ter certeza que somos cristãos verdadeiros. Estamos fazendo aquilo que ela diz, estamos fazendo o que Jesus nos diz. Nós amamos a Jesus e estamos tentando obedecer os seus mandamentos. Uma pergunta que você pode estar se fazendo é o seguinte: os que te conhecem bem poderiam dizer que você segue os mandamentos, que você obedece à Bíblia? Os teus familiares, pessoas cristãs ou até mesmo não cristãos, pessoas que te conhecem bem no dia a dia, ali onde você está longe da igreja e longe dos olhares de outras pessoas, essas pessoas poderiam dizer de você que você é alguém que obedece à palavra de Deus? Um grande teste. E um último ponto que eu gostaria de mencionar, um último indicador que nos ajuda a ter certeza do nosso crescimento, da nossa vida cristã, é o crescimento contínuo, né? Esse é um pouco mais difícil de medir, porque ele leva muito tempo, talvez até muitos anos, né? Se você olhar a tua vida espiritual, desde o começo até agora, você deveria ver um certo crescimento. Você deveria ser já um pouco mais maduro. Você deveria estar crescendo na escala espiritual. Alguém uma vez disse que a nossa vida cristã se parece como um ioiô. Vocês sabem, né? Aquele brinquedinho que você joga para baixo e para cima, né? E a nossa vida cristã muitas vezes se parece com esse ioiô, cheia de altos e baixos. Muitas vezes nós podemos ver, sentir esses altos e baixos na nossa vida. No momento estamos bem com Deus e temos uma incrível experiência com Ele. No outro, caímos no pecado e nos perguntamos por que não conseguimos sair desse vício? Ou desse pecado que sempre nos faz cair. No momento nos sentimos que estamos a ponto de entrar no céu, no outro momento parece que estamos enxergando as chamas do inferno. É o efeito ioiô. Mas para saber se estamos realmente crescendo na vida cristã, devemos olhar o panorama geral, analisando nossa vida numa maneira mais ampla, não apenas o diário ou mais perto, assim como a gente vê nesse ioiô. Devemos olhar, por exemplo, 5 anos atrás e verificar, será que minha vida melhorou nesses 5 anos? Será que eu sou um melhor cristão hoje do que eu era 5 anos atrás? Será que você consegue dizer que está se aproximando de Deus? Podemos nós dizer que estamos amadurecendo e nos tornando cada vez mais parecidos com Cristo? Por isso, a vida cristã pode se parecer como um ioiô, mas, na verdade, é um ioiô de alguém que está subindo uma escada. Vejam só como faz diferença. Quando nós olhamos o panorama geral da nossa vida, nós estamos indo para frente, estamos crescendo. Mesmo que a nossa vida continue tendo esses altos e baixos, nós continuamos crescendo. E isso é um indicador para nós de que somos verdadeiros cristãos. Somos diferentes hoje do que éramos antigamente. Além do mais, essa ilustração também nos mostra que os nossos baixos de hoje talvez são, na verdade, mais altos do que os nossos altos de antigamente, do passado. Nós melhoramos de certa forma. Se você consegue enxergar esse crescimento, se você anda numa linha reta, os teus baixos continuarão sendo os mesmos baixos. Mas se você sobe, se você cresce na vida cristã, os teus baixos de hoje vão ser mais altos do que os teus altos do passado. Por exemplo, talvez você ainda se irrita e explode
com raiva com seus filhos e seu cônjuge, mas já é diferente, não é mais tão violento, você se arrepende com mais facilidade, você busca o reconciliamento, a reconciliação mais rapidamente. Talvez você sofra com a pornografia e a masturbação, mas já não é tão frequente e você muitas vezes até consegue vencer essa tentação. Talvez você ainda lute com o palavreado sujo, palavrões, né? Piadas de mau gosto, mas você já está percebendo que não consegue mais rir assim com tanto gosto dessas piadas. Talvez você ainda não esteja disposto a deixar suas saídas com teus amigos para tomar uma cerveja, mas hoje você já não fica mais bêbado. Talvez você até seja o único que está tomando refrigerante. Seja como for, se você é um cristão verdadeiro, você vai perceber um certo crescimento geral. Talvez não é aparente no dia a dia, na semana que vem, mas ao longo dos anos você deve ser diferente, você deve estar amadurecendo. Se você olhar para trás e saber, ok, eu estou crescendo espiritualmente, então isso é um indicador de que você é um verdadeiro cristão. Apesar disso, todos nós precisamos continuar crescendo. Ninguém ainda chegou lá no céu. Nós ainda buscamos a perfeição. Não podemos ser perfeitos aqui, continuaremos pecando, mas devemos também continuar crescendo. Esse é o nosso alvo, chegar no céu. E não ser mais tão afetados pelo dia a dia do ioiô, né? Altos e baixos, altos e baixos. Não, nós queremos crescer ao longo dos anos, nos tornar cada vez mais parecidos com Cristo. Muito bem. Aprendemos tantas coisas sobre ser cristãos verdadeiros nessas mensagens, né? Nós aprendemos que não somos cristãos se gostamos de pecar, se não perseveramos até o final. Não somos cristãos se não amamos as pessoas e nos apoiamos nas nossas posses e no nosso dinheiro. E, enfim, descobrimos que quase é impossível agradar a Deus através dos nossos próprios meios. Mas Deus, mesmo assim, exige essas coisas, essas características, esses princípios de nós. Ele exige que nós examinemos a nossa vida e continuemos crescendo. Nós podemos ter certeza da salvação, como vimos na mensagem de hoje. Apesar de sermos falhos, apesar de cairmos e talvez não cumprirmos com todas as coisas, nós podemos ter a certeza da salvação. Voltando àqueles exemplos do começo, nós podemos dizer que todos não são cristãos, ou também podemos dizer que todos são cristãos. Depende da sua atitude a longo prazo. Depende daquilo que eles fazem, daquilo que eles buscam, daquilo que eles almejam. Se essas pessoas, assim, dos exemplos como eu e você também, se nós basearmos a nossa vida cristã no fundamento que é Jesus Cristo, no seu caráter, na sua obra, nós podemos ter certeza de que somos cristãos verdadeiros, porque temos a nossa fé em Jesus hoje. Nós temos a presença do Espírito Santo na nossa vida. Nós obedecemos a palavra de Deus e nós crescemos continuamente rumo à estatura de Cristo, rumo à perfeição. Não podemos ser perfeitos, não podemos deixar de pecar porque é a nossa natureza, mas nós podemos sempre chegar a Jesus e pedir perdão. Uma fé em Jesus hoje e não em experiências do passado. Os frutos do Espírito Santo, as evidências externas e visíveis a outras pessoas do nosso cristianismo. Obediência à palavra de Deus, não apenas como um rito ou uma lei, mas com prazer e não um peso. E um crescimento geral, nos tornando cada vez mais parecidos com Cristo. Eu repito isso 2, 3 vezes porque eu creio que é importante. Meu objetivo com essas mensagens foi duplo. Bom, 3 podemos dizer, mas eu tinha 2 objetivos principais em mente. Em primeiro lugar, aos cristãos, ou aqueles que se chamam cristãos. Aqueles membros da nossa igreja que visitam os nossos cultos, que assistem nossos cultos virtuais agora nessa pandemia. Essa mensagem é para vocês, para dar uma chacoalhada, né? Para colocar vocês em dúvida. Isso foi um dos objetivos. Né? Que você, através dessas mensagens, tenha recebido informações importantes desses princípios que devemos seguir, que você tenha recebido, de certa forma, uma confirmação
de que aquilo que você sabe do cristianismo é aquilo que você está vivendo, então você está no caminho certo. Mesmo que a gente falhe em algumas áreas e que nós ainda não chegamos lá, espero que você tenha tido esse proveito. Um proveito das mensagens para se autoexaminar e saber e buscar a certeza da salvação. E talvez buscar melhorar naquelas áreas que você ainda tem problemas. Eu oro para que você possa crescer na fé e que nada seja tão importante na sua vida do que se tornar como Cristo e estar com Ele na glória de Deus. Que nada nessa vida seja mais importante para você do que se tornar como Cristo. Um segundo objetivo que eu tinha é para aqueles que não são cristãos ou que se dizem cristãos nominais. Se você descobriu através dessas mensagens que você é apenas um frequentador de igreja ou um religioso de aparência, espero que as mensagens tenham mexido com você. Que através dessas mensagens você tenha percebido que está no caminho errado e que as consequências disso são desastrosas. Parece que hoje está tudo bem, ninguém sabe que você não é um cristão verdadeiro, a não ser Deus, obviamente, mas as pessoas não sabem e a tua própria consciência te abafa e você está vindo à igreja, está vivendo como um cristão, mas um dia vai chegar no julgamento e vai descobrir que não, na verdade não era. E para vocês também é essa mensagem. A boa notícia é que ainda dá tempo. Se você descobriu que está no caminho errado, saiba que Jesus ainda está de braços abertos para te receber. Ele não rejeita ninguém, ele te espera com muito amor. Mas você precisa querer, você precisa buscar, você que precisa querer ser um cristão verdadeiro. Você precisa confessar os teus pecados e reconhecer com todo o seu coração que Jesus Cristo é o Senhor. Agora, o grande objetivo geral que eu tinha com essas mensagens foi perguntar para nós mesmos se somos cristãos. O nosso grande objetivo foi aquilo que eu mencionei na primeira mensagem. Porque um dia vai ser tarde demais. Um dia estaremos todos nós, cristãos, não cristãos e cristãos nominais. Todos nós estaremos diante do trono, diante de Jesus, diante do julgamento. E nesse dia não existe mais conversão. Nesse dia seremos divididos em ovelhas e bodes. E o meu desejo, a minha oração, através dessas mensagens, é que você, querido membro da nossa igreja e ouvinte do YouTube, e seja lá quem está ouvindo essa mensagem, o meu desejo é que você possa andar no caminho certo, possa se decidir por Jesus de uma vez por todas e dizer: eu quero e eu vou ser um cristão verdadeiro. É impossível ser perfeito, mas é possível ter a certeza da salvação. É possível para nós decidirmos ser cristãos verdadeiros. Que Deus abençoe a sua vida nessa jornada rumo à nossa pátria celestial. Que a paz de Jesus Cristo esteja com todos vocês. E assim também me despeço desse culto. Desejo a vocês um bom domingo e uma boa semana. Em nome de Jesus. Amém.